Boa noite, meu nome é Andréia e eu tenho charada. Boa noite, meu nome é Esther e a ordem é fazer a id. Boa noite, meu nome é Gabriel, hashtag todos somos missionários. Boa noite, meu nome é Lorena e hoje nós vamos falar sobre missões estrangeiras. Hoje nós estamos aqui com o pastor missionário Carlos Henrique. Ele está agora em Burkina Faso. Nós estamos aqui exatamente às 18h41, horário de Brasília, mas lá já são 9 horas, né? 9h40. 3 horas de diferença. A gente está atrapalhando o sono aí do pastor, mas é por uma boa causa. Então, eu apresentei brevemente, mas eu gostaria que o senhor se apresentasse melhor. Quem é o senhor, onde está exatamente, como é por aí, isso aí. Ok, eu sou o pastor missionário Carlos Henrique, tenho 33 anos, sou casado com a Jéssica há 14 anos, temos 2 filhas, a Esté tem 5, Mariana tem 3 anos. Nós somos oriundos do distrito de Campo Grande, mesmo distrito de vocês, né, supervisão do pastor Gessé Biloni. Nascemos na IMW em Cesarão, fica próximo aí de vocês. Foi onde nós tivemos o nosso primeiro contato com a missão transcultural, através de um culto realizado no mês de junho. E hoje estamos aqui em Burkina Faso, fica no continente africano, precisamente no oeste do continente africano, na parte subsaariana. É um país muito acolhedor, mas também tem muitos desafios. Estamos aqui desde o dia 26 de maio. A igreja ela já tem 11 anos de existência e nós estamos aqui para dar continuidade àquilo que Deus está fazendo e realizando neste lugar. Isso aí. A gente vai abrir, pode abrir os áudios, né? A gente vai fazer algumas perguntas para o senhor, tá bom? A primeira pergunta que a gente vai fazer é o Gabriel. Gabriel, qual a pergunta que você quer fazer para ele? Quando você sentiu que esse era o momento de fazer missões estrangeiras? Boa pergunta, Gabriel. Eu era adolescente, eu tinha 16 anos, a Jéssica tinha 15 anos. Nós congregávamos na mesma igreja, a IMW em Cesarão, como eu falei, que é a nossa igreja de origem, nossa igreja mãe, e houve um culto de missão transcultural, e foi a primeira vez que a gente teve contato. Foi recente na nossa conversão, a gente estava iniciando o nosso namoro, mas quando a gente teve contato com a missão transcultural e nos envolvemos com a realização do culto, nos vestimos a caráter, músicas africanas e tudo mais, o meu coração foi tocado por Deus foi nesse momento. Foi quando eu percebi que Deus me chamava para missões. Então, foi logo no início da minha conversão, eu tinha pouco tempo de convertido, pouco tempo de batizado, mas foi através de um culto de missão transcultural, onde eu vi aquilo que Deus estava fazendo além das fronteiras, além daquilo que eu conhecia como limitação, né? E ver aquilo que Deus estava fazendo, principalmente aqui no continente africano, me despertou e me tocou para isso. E hoje eu estou aqui, graças a Deus. Legal. Pastor, e quais são os maiores desafios que o senhor tem aí? E também as experiências positivas que o senhor tem vivido no campo? Vocês, né, como missionários. Sim. Cada campo ele vai ter o seu desafio de uma forma muito, muito singular, né? O campo missionário África, o desafio são basicamente encontrados em todo o continente, que é a questão da fome, que é muito grande, a temperatura, o clima aqui é muito quente mesmo. O que a gente pegou aqui de mais fresco, no dia mais fresquinho aqui foi 34 graus, a sensação térmica de 39. Caramba! Então, é um desafio você se adaptar com o clima, porque além do calor, que é extremo,
aqui em Burkina Faso é um país totalmente plano. Então não tem nenhum tipo de relivo, não tem nada, não tem montanha, não tem monte, não tem nada disso. O país todo ele é plano, e isso aumenta muito o calor. Mas também que tem um período de chuvas, que começa agora em julho, né, e vai até julho, agosto, setembro, até final de setembro. Então a gente já pegou umas 2 ou 3 tempestades aqui, é algo que causa arrepio, porque o vento vem forte do deserto do Saara, traz muita poeira, que fica inviável você ficar do lado de fora, não dá para ficar com o olho aberto, você tem que fechar e trancar toda a casa, porque entra muita poeira e aquela pancada muito forte mesmo. Então, é esse desafio, né? Contexto de África, é normal faltar água, em alguns lugares energia elétrica. Por exemplo, aqui em Burkina Faso, praticamente todo dia falta água e falta luz elétrica. Porque Burkina Faso não tem mar, são pequenos rios, por isso não temos hidrelétrica aqui no país. E de onde a gente recebe energia elétrica? A gente recebe de Costa do Marfim, Gana. E atualmente a relação pública de Burkina com esses países está sofrendo alguns ruídos. Então, quase todo dia tem faltado energia elétrica, e sem falar da água. Não somente isso, mas tem o desafio que é um país predominantemente islâmico, mais de 68% da população professa a fé islâmica, são muçulmanos. Com isso, eles seguem rigorosamente o Alcorão, os calendários deles. Também um país muito místico, uma atividade muito grande de bruxaria, de magia negra, de feitiçaria. Isso é bem intenso aqui. Eu mesmo já conheci um feiticeiro, que ele é o mais velho da aldeia onde nossa igreja está, e uma das partes da diplomacia, como eu estava chegando, e sendo um novo pastor, e um novo dono, né, o diretor da escola, que a gente tem uma escola, eu tinha que conhecer esse ancião, esse feiticeiro. Então, fui lá, conversei com ele me deu as boas-vindas, foi uma reunião muito amistosa, graças a Deus. Então, tem esse desafio também. E o desafio cultural, aí engloba muita coisa, a vestimenta, que é totalmente diferente que é do Brasil, a forma de andar na rua, as coisas para comprar, para assistir televisão, para ouvir alguma coisa, fora a barreira linguística. Burkina Faso, o idioma nacional é o francês. Porém, existem mais de 60 dialetos. São mais de 60 etnias. Piora a situação. Uma pergunta. Sim. Aí na África tem alguns lugares onde falam português também, não tem? Tem. Eu sei que Cabo Verde fala português, é o português de Portugal, né? Moçambique fala português. Se eu não estou enganado, Angola também fala português. E, se eu não estou enganado, Guiné-Bissau também fala português. Mas aqui falo francês e mais de 60 etnias, então tem mais de 60 dialetos. Só lá na nossa igreja a gente tem 6 etnias. Então, além do francês, tem mais 6 línguas. Com todos os cultos a gente tem um tradutor. Mas, apesar do desafio ser muito grande, é muito bom. Como você também perguntou, e é da experiência positiva, pensa em um povo acolhedor. Aqui o povo ri com muita facilidade. Eles são bem calorosos, te recebem com muito carinho. Eles sabem que a gente é estrangeiro. Então, eles falam com a gente, sim, naturalmente, como se a gente soubesse falar 100% francês e o dialeto deles. Mas quando eles percebem que a gente não está entendendo, eles se esforçam no máximo para a gente entender o que eles estão querendo dizer, até fazer mímica e tudo mais. Então, é um povo muito acolhedor, um povo que tem um caráter
que vale a pena ser destacado. Aqui o país é muito pobre mesmo. Então é natural você ver muitas crianças pelas ruas, as famílias também nas ruas trabalhando. Eles poderiam buscar renda de uma outra forma, mas eles preferem trabalhar. Então tem uma sensação de segurança muito legal aqui em Burkina Faso pelas ruas. São esses pontos positivos. Tem tantos outros, mas vamos ficar com isso. E o senhor citou uma escola. A escola é da igreja? Vocês dirigem? O que seria? Sim. O nosso terreno é muito grande, ele é muito amplo mesmo. A gente tem um templo consideravelmente bom, no sentido de espaço físico, né? E dentro do nosso terreno nós temos a nossa escola. Então, ela fica no pátio da igreja. E a nossa escola, ela atende do pré até o 5º ano. Mas só que nesse próximo ano letivo, a gente vai ter que construir mais uma sala, e é um desafio, porque a gente precisa mobilizar as igrejas, os nossos parceiros, para a gente conseguir levantar recursos para isso, para estar fazendo a 6ª série. Nós somos os diretores da escola, os coordenadores da escola, temos uma equipe que trabalha conosco, de professores, de cozinheiros, de diretor, então tem uma estrutura bacana. E nós temos 150 crianças matriculadas, né? Então são bastante crianças matriculadas na escola. Só que o ano letivo acabou agora. Diferente do Brasil, o ano letivo aqui começa em outubro e vai até o final de junho. Como tem feito muito calor aqui em Burkina, o governo ele antecipou um mês de férias. Então, encerramos o nosso ano letivo agora dia 15, nesse final de semana. Aí as crianças vão retornar agora só em outubro, porque, como eu falei, de julho ao final de setembro é o período das chuvas, então é muito ponto de alagamento, o negócio fica bem crítico. Mas aí a gente pegou um gancho aí para a nossa próxima pergunta, que a Esther vai fazer. Pode fazer, Esther. Meu 3, Bom, como podemos apoiar missões estrangeiras estando aqui no Brasil, em nossa igreja local? Muito bom. A gente precisa entender que a missão é de Deus. Sendo missão de Deus, toda igreja está envolvida em missão, né? A igreja que não está envolvida em missão, ela acaba se tornando um campo missionário. A igreja que entende essa visão de que a igreja está na missão de Deus, ela vai sempre estar envolvida com aquilo que Deus está fazendo até os confins da terra. Aí vocês podem ficar pensando assim, mas como eu posso ajudar? Como você me fez essa pergunta. Existem várias formas de vocês poderem ajudar. Vocês podem ajudar com a oração, intercessão, porque missão é feita também com os joelhos que se dobram para estar orando e intercedendo. Vocês podem mobilizar a igreja, mobilizar irmãos, mobilizar pessoas a fim de contribuir financeiramente, porque o campo missionário é um desafio também em relação à finança, porque sendo um solo estrangeiro, o custo de vida é muito caro, tudo fica muito mais caro. Então, a missão também é feita com as mãos que contribuem, que ofertam, né, que separa ali um gesto de generosidade, uma contribuição. Lógico, missão também é feita com os pés que vão, então vocês podem orar nesse sentido para Deus revelar e mostrar a vocês se de repente vocês são um futuro missionário ou futura missionária. Isso é uma possibilidade, porque Deus ele levanta os missionários numa igreja local. Assim como ele me levantou a Jéssica, minha esposa, nós éramos numa igreja local. Então, vocês podem estar orando nesse sentido e ajudar na divulgação. O material que vocês pegarem, receberem de qualquer missionário, vocês podem estar jogando nas mídias de vocês, que isso também vai ajudar bastante. Show. E Brena, também pegando outro gancho aí, vou fazer uma pergunta para você. Como a gente pode se tornar missionário e fazer missões estrangeiras? Bem,
A palavra de Deus fala que tanto querer quanto efetuar vem de Deus, né? Como é que eu posso ser um missionário? A resposta para essa pergunta, ela serve para missionário, pastor, presbítero, diácono, diaconisa. A resposta é: esteja o mais próximo possível de Deus. Quanto mais você estiver próximo de Deus, quanto mais tiver intimidade com Deus, quanto mais íntimo, mais amigo de Deus, você vai ouvir dele aquilo que ele quer fazer em você e através de você. Porque existem vontades nossas, desejos nossos, mas existe a vontade do Senhor, a soberania de Deus. Então, missionário, você, Breno, já é. Mesmo aí no Brasil, você já é um missionário, porque você é um discípulo de Jesus. Então, todo discípulo de Jesus, ele é um missionário. Missionário em outro lugar da rua, na escola, na família, aqui na África, na Ásia, enfim, todos nós somos missionários. Nós somos chamados por Deus para pregar o Evangelho. Agora, a vocação, a chamada específica a um campo missionário para romper fronteira, para ir aos confins da terra, o que eu posso falar para você esteja mais próximo de Deus possível, para quando o Senhor falar: a quem enviarei, quem há de ir por nós, você esteja tão próximo dele que você vai ouvir e vai responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas também é bacana falar para você o seguinte: tenha curiosidade, né? Seja curioso, pesquisa quais são os países menos evangelizados, quais são os povos menos alcançados, onde tem os desafios de pregação do evangelho, aonde eu posso contribuir com a minha vida na área da educação, na área da saúde, e paralelamente eu estar levando a palavra de Deus. Então, tenha curiosidade em saber aonde Jesus está sendo proclamado, aonde Jesus não está sendo proclamado, porque através dessa curiosidade, dessa pesquisa, talvez Deus te mostre um lugar e a sua vocação. Quando eu tive o contato com a missão transcultural num culto, na igreja local, e eu vi o Campo África, meu coração queimou e eu falei: Deus, eu quero ir para a África fazer missão. E a minha fala, assim, ela estava de acordo com aquilo que Deus queria fazer, entendeu? Então, esteja mais próximo de Deus o possível. Legal. Alguém quer fazer uma pergunta? Breno, quer, Breno? Gabriel? Assim, a questão da igreja, como vocês conseguem se comunicar com eles? Pelo tradutor? Deixa eu só ver se eu consigo entender que a pergunta. Como é que a gente consegue se comunicar com a igreja? O senhor fala francês? Isso que é a pergunta. A linguagem foi um desafio. O senhor fala francês ou tem um tradutor que traduz o que o senhor fala? Sim, é por causa do eco, aí perdeu um pouquinho. Bem, a gente está estudando francês, é uma língua muito bonita, não é tão difícil quanto parece, porque sendo de raiz latina, tem palavras, né, que acaba sendo parecido. Sei. Português tem muitas variações. Isso, ela se parece, porque vem praticamente tudo do latim, né? Então, se parece muito. Então, se parece com o espanhol, por exemplo, situação. Então, se parece bastante com o espanhol, né? Azul, aí se parece com o inglês. O inglês é blue, aí no francês é bleu. Então, as palavras elas vão se conectando, né? Lógico que tem coisas totalmente diferentes, né? Mas como é que a gente faz lá na igreja? Eu preparo o sermão em português, depois eu preparo ele em francês, eu faço a transliteração. Aí eu passo ele em francês para o intérprete, porque
existem membros da nossa igreja que não falam francês, só falam morê. E o morê é uma língua da etnia Mossi. Então, eu prego, aí na pregação, às vezes eu falo francês, eu falo em português, mas o intérprete ele entende, porque ele já está com o sermão ali, e ele traduz para o morê. Mas isso durante o culto. Depois, quando acaba o culto, ali na conversação, né, sentado à mesa, é na raça. Eu falo o meu francês ali na raça, arrastando aqui, arrastando ali, eles vão me corrigindo e a gente vai se entendendo, até o francês ficar na ponta da língua. Biel, quer fazer alguma pergunta? Não, Não. Mas, tipo, deve ser muito difícil. Tá. Quer falar, Esther? Porque deve ser muito difícil lidar com esse tipo de pessoas, até porque elas não têm conhecimento muito do evangelho. Não sei se até acho que você chegou lá no começo e algumas das pessoas não sabiam o que era o evangelho, não sabiam o que era Deus. Chegou até? Então, aqui assim, a forma de evangelização num contexto muçulmano é diferente no Brasil. No Brasil, a gente vai para a rua, a gente vai para a praça, a gente faz aquele evangelismo com violão, distribui panfleto, né? Caixa de som, tudo, né? Há uma liberdade maior nisso. Aqui, no contexto muçulmano, não. Como é que a gente evangeliza aqui as pessoas? No dia a dia com a nossa postura. Reagindo às coisas que estão acontecendo aqui no contexto da sociedade, na rua, na vizinhança, e a gente demonstra aquilo que Cristo faria se estivesse na situação. Então, a evangelização aqui não é no sentido de fazer aquele apelo, se você aceita Jesus, você... Não é dessa forma. A evangelização aqui é de que forma? Olha, aquele que eu sirvo, aquele que eu sou discípulo, nessa situação ele agiria dessa forma. Então, o princípio que eu carrego é esse. Aí eles começam a observar e você começa a conversar no dia a dia. Então, antes de você apresentar Jesus, falar de Jesus, você tem que demonstrar quem é Jesus através da sua vida. Nos atos, nas ações mais simples que você possa imaginar. No acolhimento, na recepção. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos um almoço lá na igreja, os membros, teve uma festividade. Alguns muçulmanos foram, eles só chegaram lá na hora da comida. Só na hora da comida, eles não participaram do culto. Eles chegaram, foram lá para a ponta da mesa, que a gente montou uma mesa debaixo da árvore, né? E ele foi lá debaixo, lá na ponta da mesa, sentou com mais 3 muçulmanos, uma irmã nossa, membro da nossa igreja, foi, pegou um pratão de comida, levou para eles, e eles comeram, beberam suco, ficaram conversando entre si, depois que eles foram falar com a gente. Depois que foram se apresentar para mim e veio falar comigo, foi falar tem que ter muita paciência do Espírito Santo para não falar besteira. Então tem que ter muita paciência, muita tranquilidade. Eu mesmo, quando fiquei olhando, quando eles chegaram, eu perguntei para um rapaz, eu falei, quem é esses candangos aí? Porque eles chegaram na hora da comida, não falaram com a gente, sentou na mesa, tá comendo a nossa comida. Aí, mas é o quê? É cultural. É uma questão cultural. Caramba, não sabia. E como é que a gente vai fazer nesse sentido? Respeitar a cultura, e quando ele veio falar, eu fui cordial. Poxa, que bom que você veio, fiquei feliz com a sua presença, né? Pode voltar mais vezes. Aí é demonstrar Cristo através da nossa atitude. E é dessa forma. Então, antes da gente tentar ganhar o coração deles para Jesus, nós precisamos ganhar o coração deles para nós, para a gente. Aí sim, depois a gente consegue transmitir o evangelho propriamente dito, né? E pastor, pelo que o senhor está falando, tem uma dificuldade, né? Porque tem uma prevalência maior de pessoas de outras religiões, mas não tem uma perseguição religiosa, assim. A igreja não é perseguida, ou é? Então,
Burkina Faso ele tá vivendo assim, um tempo de extremos, né? Contextos diferentes. Por quê? Porque Burkina Faso faz parte da janela 1040. Você já ouviu falar da janela 1040? Depois você dá uma pesquisada, porque fala sobre a longitude e a latitude, é um recorte do mapa mundi, onde mostra os países em que o cristão ele é mais perseguido. Então, todo ano, a organização Portas Abertas, ela lança um ranking onde apresenta os 100 países onde o cristão é mais perseguido. É perseguido de forma sistemática, com violência e tudo mais. Burkina Faso faz parte dessa janela 1040. Então, é um país que vive perseguição. E hoje nós estamos na 20ª colocação. Então, de 100 países, Burkina Faso está na colocação 20ª, né? Então, para vocês verem que existe uma perseguição, sim. Nós estamos aqui na capital, né, Ouagadougou, onde nós estamos, bem no meio mesmo do país. O país não é tão grande, tem quase aí 23 bilhões de habitantes. Mas no norte do país, onde faz fronteiras com outros países, faz fronteira com Mali, Níger, a parte ao norte, a perseguição ela é mais extrema, bem mais extrema. Então, tem terroristas que invadem aldeias, queimam casas, queimam igrejas, sequestram mulheres, crianças, né, as mulheres de pastores, mata mesmo uma aldeia, uma tribo que está servindo a Jesus. Isso acontece. Hoje mesmo eu recebi 2 comunicados em relação para a gente estar em alerta, porque houve alguns atentados aqui próximo. Então, existe sim uma perseguição, ela é de uma forma não tão extrema, no sentido de muita violência como a gente vê em outros países, mas acontece, aqui a perseguição acontece sim. Caramba, é difícil você, né? O senhor falou que é pai de família, isso aí é tudo muito perigoso, você deve pensar, caramba, meus filhos, como é que vai ser? Mas Deus é mais, né? A gente fica apreensivo, né? Porque a gente tem 2 filhas pequenas, né? A Esté e a Mariana. Mas uma coisa que a gente aprendeu é que o melhor lugar para se estar, o lugar mais seguro para se estar, é sempre na vontade de Deus. Então, a mão de Deus nos trouxe aqui e é confiar nele. É confiar nele. Breno quer fazer uma pergunta, né, Breno? Vamos fazer uma pergunta para encerrar? Como é que está a consultoria ficar? Quanto tempo a gente pretende ficar aqui em Burkina? Só existem 2 possibilidades. Vamos lá, melhor dizer. Existem 3 possibilidades que nos façam sair de Burkina Faso, tá? Uma questão de saúde. Se a gente chegar numa situação de saúde tão extrema que a gente não encontra nenhum recurso aqui, a gente tem que sair. A segunda situação é devido à perseguição, estourar alguma guerra civil, algum golpe militar, algo do tipo, e a agência, para preservar a nossa vida, nos repatriar. E a terceira é se Deus nos arrancar mesmo e nos levar para outro lugar. Mas a gente sabe que, acima disso tudo, está a vontade de Deus. O nosso desejo é ficar aqui até Deus permitir, porque a gente ama esse lugar. É interessante que quando você se sente vocacionado por Deus, você entende que você foi chamado para fazer missão transcultural e você sabe mais ou menos onde que você vai, a qual país você vai, você sente um amor muito grande por esse país, por esse lugar, por essas pessoas. Então, a gente estava aí no Brasil, a gente sentiu um amor muito grande por esse lugar. E a gente nunca tinha vindo aqui antes. Então, a gente tem a vontade de ficar aqui o mais tempo que for possível, né? O mais longo possível, porque a gente sonha em montar uma base missionária aqui, fazer de Burkina Faso um país que envia missionário
para outros países do continente africano. E isso leva tempo, né? Mas eu digo que só sai daqui se Deus mandar. Sim, bem. A agência missionária da Igreja Metodista Wesleyana é Expomil, né? Por aí que isso recebe as ofertas, mas também pessoalmente também, né? Então, deixa eu explicar. Tem a Secretaria-Geral de Missões, que é SGM, tá? Uhum. A SGM é o corpo geral que trata tudo sobre missões na nossa denominação. Uhum. E ela tem 2 braços. Ela tem a AGMIL, que é a Agência Missionária Wesleyana, que trabalha com os missionários, treina vocacionados e envia missionários para contexto transcultural ou multicultural. Tá? E tem a Escomil. A Escomil é a escola de missões, né? A escola de missionários. E a Escomil está mais voltada para evangelismo urbano, do contexto cultural do Brasil, entendeu? Apesar que o Brasil é um país continental, né? Tem muitas culturas no Brasil. Por exemplo, no Brasil tem tribo indígena que nunca ouviu falar ainda de Jesus. No Brasil. Uhum. Né? Então, aí já entra a AGMIL, porque já se trata de uma questão transcultural. Então, a AGMIL é que treina e envia candidatos ao campo missionário no âmbito transcultural. Aí sim, né, como você falou, aí, os recursos, né, as ofertas, vai para o setor financeiro, mas por isso que cada missionário tem o seu código, aí vai sendo direcionado para cada missionário. Tudo muito organizado, transparente também. Entendi. Peraí, tem uma pergunta, Steph? Não, então, vamos estar encerrando, agradecendo a presença do senhor aqui. Tá? Muito obrigada por ter separado esse tempo para falar com a gente. Tá? Desculpa aí toda... o atraso do horário. Desculpa o atraso, toda a confusão que foi antes de começar. A gente está começando também aí esse projeto, mas eu agradeço e espero que o senhor volte a conversar com a gente em outros momentos, aceite outros convites nossos. Tá? Você sempre bem-vindo, né? Para mim foi uma alegria muito grande. Sempre que vocês quiserem conversar, perguntar, tirar dúvida, vocês podem entrar em contato. Já tem o meu contato aí, já pode entrar em contato direto comigo, tá bom? Que vai ser uma alegria muito grande. E também, o pastor Alcilei é um grande amigo. Um grande amigo pessoal íntimo. Ele, Sandra, João, então são parceiros. Mas foi muito bom esse contato com vocês. Espero que vocês possam ativar aí o modo curiosidade. Quem sabe daqui a alguns anos o Breno vai estar falando de um campo missionário para outros adolescentes, assim como está acontecendo hoje. Isso aí. Tá? O pastor Alcinei está ouvindo a gente, eu acho que lá de trás. Ele está assistindo a gente, ele também manda um abraço. Tá? Mas aí eu agradeço, né? Deixo um convite para você que está ouvindo a gente. A gente está presente na nossa igreja, Igreja Metodista Wesleyana em Uaíba, tá? Nos domingos, às 19 horas, nas quintas, às 19h30, tá? E vamos aprender juntos sobre missões, né? Como podemos apoiar missões, orando, ofertando, indo, né? Aqui mesmo no bairro, mas também, se Deus te chamou, em outros países, né? Eu agradeço a todos os adolescentes que estão aqui. E eu encerro aqui a nossa entrevista e aguarde outras entrevistas, aguarde outros podcasts. Esse é o podcast Jovem Wesley. E dá um tchauzinho aí, pessoal. A gente se vê na frente. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau. Tchau, meus irmãos. Fica com Deus. Fiquem com Deus. Tchau. Eu que agradeço.